A Yakumama, também grafada como Yakumama, derivada das palavras quechuas Yaku e Mama, significando Mãe das Águas, é uma das tradições de serpentes gigantes mais famosas da bacia amazônica e uma das lendas de serpentes gigantes mais duradouras da América do Sul. É encontrada principalmente nas tradições orais dos povos indígenas do Peru, Equador, Colômbia e oeste do Brasil, particularmente entre as comunidades da língua quechua, bem como os grupos Shipibo-Conibo, Axaninca, Cocama, Quichua e outros grupos amazônicos. A Yakumama é tradicionalmente vista não apenas como um animal, mas como um espírito primordial, ou guardião sobrenatural dos rios, lagos, florestas alagadas e a vida aquática. Em muitas tradições, é considerada um dos seres mais antigos que existem, uma entidade poderosa, ligada a tempestades, redemoinhos, fertilidades, criação e aos perigos ocultos das águas profundas. O antropólogo Peter G. Roy, escrevendo sobre a cosmologia amazônica, observou que em muitas tradições de terras baixas da América do Sul, os seres aquáticos estão entre os habitantes mais antigos e poderosos do cosmos, uma afirmação que se assemelha bastante às crenças da Yakumama. Claude Lévi-Strauss observou da mesma forma que em toda a mitologia indígena americana, as imagens da água e da serpente são símbolos inseparáveis de transformação e poder primordial. Histórias de cobras enormes na Amazônia aparecem em fontes escritas antes do período colonial. O cronista espanhol do século XVI, Gonzalo Fernández de Oviedo Valdés, em sua História Geral e Natural das Índias, revelou relatos indígenas de cobras monstruosas que habitavam os rios tropicais, descrevendo serpentes tão grandes e assustadoras que os índios as temiam acima de todas as bestas. Embora não tenha usado especificamente o nome Yakumama, seu relato demonstra que as histórias de serpentes aquáticas gigantes já estavam bem estabelecidas durante o primeiro contato com os europeus. Durante os séculos 17 e 18, os missionários jesuítas do Peru e no Equador registraram que os nativos possuíam serpentes monstruosas, enormes serpentes fluviais, que, segundo a crença popular, habitavam lagos remotos, afluentes e poços profundos. O missionário jesuíta José de Acosta descreveu que as águas da América do Sul como tendo grandes serpentes, algumas de tamanho inacreditável. Crônicas missionárias posteriores da região do Alto Amazonas descreveram aldeias que evitavam certos lagos, que acreditavam serem habitados por essas criaturas. No século XIX, naturalistas e exploradores como Henry Walter Betts e Alfred Russel Wallace registraram a crença difundida na existência de serpentes aquáticas gigantes. Bates, em O Naturalista do Rio Amazonas, de 1863, escreveu: os índios relataram muitas histórias de serpentes aquáticas de dimensões enormes, que habitavam os lagos tranquilos e leitos dos rios na floresta. O próprio Bates não chegou a verificar a existência dessas criaturas, mas sua observação confirma que a crença era generalizada. Wallace observou algo semelhante em uma narrativa de viagens no Rio Amazonas e no Rio Negro, de 1853. Histórias de serpentes monstruosas eram comuns entre os nativos e sempre eram relatadas com maior seriedade. Durante o século XX, criptozoólogos como Bernard Hellmans e Evan T. Sanderson e Roy McCall incorporaram essas tradições à literatura criptozoológica moderna. Hellmans escreveu em Na Trilha dos Animais Desconhecidos, de 1958, a América do Sul continua sendo um dos principais redutos das tradições sobre serpentes gigantes, muitas delas notavelmente consistentes em detalhes. Sanderson comentou da mesma forma que relatos de cobras enormes continuam a surgir na bacia amazônica, com surpreendente regularidade. Os relatos da própria Yakumama variam bastante, misturando tradições espiritual com relatos que alguns interpretam como avistamentos zoológicos. Histórias indígenas frequentemente descrevem a criatura anunciando sua presença como um assobio profundo, um rugido estrondoso ou um som semelhante a de uma trombeta antes de emergir. Muitas histórias contam sobre canoas sendo repetidamente atingidas, arrastadas para o fundo ou presas em redemoinhos, que se acredita serem causados pelo movimento da serpente sobre a superfície. Relatos etnográficos da Amazônia Ocidental descrevem viajantes fluviais que assobiavam antes de entrar em águas isoladas, acreditando que fazê-lo
poderia impedir que a Mãe das Águas despertasse. Ao longo dos sistemas fluviais, Ucayali, Maranon, Napo e Madre de Dios, testemunhas descrevem enormes corpos escuros atravessando rios e lagos, múltiplas corcovas ou espirais se projetarem para a água, ou padrões de rastros que lembram troncos gigantes submersos. Esses relatos aparecem em histórias orais locais, registros missionários e coleções modernas de folclore amazônico. Durante o ciclo de borracha na Amazônia, no final do século XIX e início do século XX, seringueiros, caçadores e colonos relataram a presença de cobras gigantes habitando lagos em forma de ferradura e pântanos. O escritor brasileiro Euclides da Cunha, ao documentar a vida na fronteira amazônica em A Margem da História, de 1909, referiu-se à selva como uma terra onde os rios escondem mistérios maiores que a própria floresta. Embora não mencione explicitamente a Yakumama, sua escrita captura a atmosfera na qual tais tradições sobre serpentes gigantes prosperam. As descrições da Yakumama variam do realista ao abertamente mitológico. A maioria dos relatos descreve uma criatura enorme, semelhante a uma anaconda, com um corpo grosso, musculoso, da cor verde escura, preta ou marrom lama. Os comprimentos relatados geralmente variam de 10 a 15 metros, embora histórias mais extraordinárias afirmem comprimentos de 20, 30 ou até mais metros, com corpos descritos como tão grossos quanto uma canoa ou tão largos quanto um tronco de árvore. A cabeça é frequentemente descrita como larga e achatada, como a de uma grande piton, ou réptil crocodiliano, embora algumas tradições adicionem características sobrenaturais, como chifres, bigodes, escamas blindadas, olhos brilhantes ou cristas ósseas. A Yakumama não é a única tradição de serpente gigante na Amazônia. Em todo o Brasil, particularmente no Amazonas, Pará e Mato Grosso, persistem histórias de sucuris gigantes. O folclorista Luiz da Camaro Cascudo, em Geografia dos Mitos Brasileiros, de 1947, descreveu a tradição da cobra grande como uma serpente de dimensões impossíveis, senhora dos rios, temida por pescadores e canoeiros. No norte do Brasil, a boiúna, ou cobra grande, espécie relacionada, é descrita como uma imensa serpente negra, com olhos brilhantes, capaz de criar luzes debaixo d'água, virar barcos, gerar tempestades ou até mesmo se transformar em forma humana. Inúmeras teorias foram propostas para explicar essas lendas. A explicação científica mais aceita é que muitos relatos se originaram de encontros com sucuris verdes, excepcionalmente grandes, a espécie de cobra mais pesada viva atualmente. O herpetólogo Jesus Antônio Rivas, após anos de trabalho de campo com sucuris, observou que fêmeas grandes podem atingir massas extraordinárias e, em condições de campo, seu comprimento pode ser facilmente superestimado. Os herpetólogos Murphy e Anderson, em Histórias de Cobras Gigantes, de 1997, observaram que os relatos de cobras gigantes tendem a aumentar proporcionalmente à distância, ao medo e à baixa visibilidade. Alguns criptozoólogos propuseram a sobrevivência de uma espécie desconhecida de cobra gigante constritora, fazendo comparações com a titanoboa. O paleontólogo Jason Head e seus colegas, em seu artigo de 2009 da revista Nature, descrevendo a titanoboa cerejanesis, escreveram que o fóssil apresentava a maior cobra já descoberta. Comprimentos estimados de 12 a 15 metros demonstram que cobras de tamanho enorme já existiram na América do Sul tropical, embora não haja evidências fósseis, ecológicas, genéticas observáveis que apoiem a sobrevivência de tal espécie hoje. Antropólogos geralmente interpretam o Yakumama em tradições serpentinas relacionadas como seres simbólicos, que representam os perigos dos rios, a imprevisibilidade da floresta tropical, o respeito aos limites ecológicos, a fertilidade, a abundância e os lugares sagrados onde a intrusão humana é desencorajada. Como Philippe Descolat escreveu sobre a cosmologia amazônica, animais, rios, espíritos e humanos ocupam um universo social compartilhado. Dentro dessa visão de mundo, a Yakumama não é apenas uma criatura criptozoológica ou uma cobra gigante. Ela é a guardiã das águas, um aviso e símbolo vivo profundamente enraizado na memória cultural amazônica. Um capítulo moderno significativo
na pesquisa sobre a Yakumama surgiu através do trabalho de Mike Warner, um pesquisador e explorador norte-irlandês, e seu filho Greg Warner, que realizaram expedições à Amazônia peruana, principalmente em 2009, para investigar relatos sobre a Yakumama, também conhecida na tradição local como jiboia negra, mãe das águas, ou uma enorme criatura semelhante a uma anaconda. Warner tinha pesquisado relatos de répteis gigantes desde aproximadamente 1985, baseando-se no folclore indígena, relatos coloniais, escritos de exploradores como Percy Fawcett, depoimentos de testemunhas oculares, jornais regionais e, eventualmente, imagens de satélite. Antes da expedição, Warner compilou um extenso conjunto de relatórios de toda a América do Sul, observando o que considerava um padrão consistente: descrições de uma enorme serpente marrom escura ou preta, associada à confluência de rios, particularmente onde os grandes cursos d'água se encontravam. Usando o Google Earth e, posteriormente, imagens de satélite de alta resolução da Digital Globe Europe Technologies, Warner identificou que acreditava serem lagoas, trincheiras, canais e trilhas incomuns com formato de serpente perto da confluência dos rios Napo e Amazonas, no Peru. Segundo Warner, essas formações pareciam regulares demais ou serpentinas demais para serem explicadas pela erosão comum, levando a formular a hipótese de que foram criados pelo movimento de um enorme animal desconhecido. Em 2009, Mike e Greg Warner empreenderam uma expedição financiada por iniciativa privada, com base em líquidos no Peru, realizando voos de reconhecimento aéreo sobre a região. Durante esses voos, eles capturaram uma série de fotografias e filmagens que interpretaram como mostrando uma serpente gigante, parcialmente submersa em canais e lagoas. Warner estimou que a criatura tinha aproximadamente 40 metros de comprimento e cerca de 2 metros de largura. Foi dada atenção especial às fotografias identificadas em seu arquivo como imagens 315 e 317, que Warner afirmou mostrarem a cabeça grande e triangular da criatura, os contornos do corpo e até mesmo o que parecia ser um grande olho. Warner argumentou que as proporções visíveis nessas imagens eram inconsistentes com os bancos de areia, vegetação flutuante ou animais conhecidos. A expedição também documentou que Warner acreditava ser evidência física do habitat e movimento da criatura, incluindo canais, trincheiras, lagoas e caminhos enormes, alguns com relatos de 2 metros de largura, localizados perto de junções de rios e planícies de inundação. Baseando-se tanto no folclore local quanto em suas próprias interpretações, Warner propôs que a criatura poderia ser aquática e semi-escavadora, capaz de se mover sob bancos de lama ou substrato macio da selva. Ele também sugeriu que a Yakumama poderia ser capaz de expelir água com força, uma hipótese que se relacionou a lendas locais, que afirmavam que a criatura carrega sua água consigo e produz sons estrondosos antes de aparecer. Warner também afirmou ter entrevistado centenas de moradores locais, pescadores, caçadores e informantes indígenas, além de ter analisado milhares de relatos históricos e folclóricos. Entre os casos que se destacou está um avistamento ocorrido em 1997, perto de Nueva Tacna, no qual testemunhas supostamente descreveram uma serpente com aproximadamente 40 metros de comprimento, cabeça triangular, coloração escura e olhos excepcionalmente grandes, brilhantes ou fosforescentes. Outros relatos coletados por Warner também descreveram uma criatura capaz de engolir barcos, arrastar gado para a água ou atacar qualquer coisa que entrasse em um raio amplo ao redor de seu território. Em seus materiais de expedições publicados e em entrevistas subsequentes, Warner e seu filho argumentaram que as evidências combinadas de imagens de satélites, fotografias aéreas, formação de habitat, depoimentos de testemunhas oculares e o folclore consistente apoiavam a existência de uma cobra gigante real, habitando confluentes dos rios Napo e Amazonas, e possivelmente outras regiões da bacia amazônica. Warner descreveu a criatura como marrom escuro ou preto, possuindo uma grande cabeça triangular, olhos excepcionalmente grandes e possivelmente projeções semelhantes a chifres ou antenas. Ele sugeriu que poderia representar uma espécie desconhecida de cobra constritora gigante, uma variante extrema de uma anaconda ou jiboia, ou mesmo uma linhagem com características incomuns, que superficialmente
se assemelham às cecílias em certos estágios de desenvolvimento. De acordo com a hipótese de Warner, o animal seria altamente aquático, parcialmente escavador e adaptado à caça perto de confluentes de rios, onde presas como peixes, jacarés e outros animais aquáticos se congregam. Ele chegou a propor a possibilidade de comportamento canibalístico em indivíduos mais velhos. O trabalho de Warner atraiu a atenção de veículos de comunicação, incluindo o interesse relatado da National Geographic. Em parte de sua pesquisa, foram discutidos segmentos de televisão, vídeos online, entrevistas e por meio de seu site bigsnakes.info. No entanto, as evidências permanecem controversas. Investigadores associados a organizações como o Centro de Zoologia Forteana examinaram algumas das fotografias de Warner e concluíram que as imagens eram mais consistentes com formações naturais, como bancos de areia, lamaçais ou vegetação inundada, do que um animal vivo. Nenhum espécime biológico, pele descartada, osso ou amostra de DNA ou evidência zoológica verificada independentemente foi recuperada. Como resultado, a pesquisa de Warner permanece um capítulo importante, porém controverso na criptozoologia amazônica moderna, um capítulo que reflete o interesse contínuo na lenda da Yakumama, embora não chegue à confirmação científica convencional. Embora nenhuma evidência científica verificada apoie a existência de serpentes gigantes na Amazônia, que excedem muito o tamanho de anacondas conhecidas, as tradições de serpentes gigantes permanecem profundamente enraizadas em toda a bacia amazônica. Sejam compreendidos como animais incompreendidos, encontros exagerados, guardiões simbólicos ou remanescentes de mitologias antigas, o Yakumama, a sucuri gigante, a boiúna e outros seres serpentinos continuam ocupando um lugar importante no panorama cultural, espiritual e criptozoológico da América do Sul.